Existe uma linha tênue entre o amor e a humilhação. E eu só descobri onde ela estava quando já tinha ultrapassado todos os limites. Meu nome é Carolina Santos. Tenho 28 anos e sou professora de História em uma escola pública no centro de Salvador. Desde pequena, quando brincava com minhas bonecas improvisando véus de papel higiênico, eu sonhava com o dia do meu casamento. Imaginava cada detalhe. As flores de jasmim perfumando o ar, a música tocando enquanto eu caminhava pelo corredor, o olhar apaixonado do meu futuro marido esperando no altar. Uma fantasia romântica que cultivei por anos, alimentada por novelas das 9 e pelos casamentos luxuosos que minha mãe adorava comentar, enquanto folheava revistas de celebridades. Quando conheci Arthur Mendonça em uma roda de samba no Pelourinho, senti aquele frio na barriga que os filmes me prometeram. Alto, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso que iluminava seu rosto moreno, ele era tudo o que eu havia imaginado para o papel de protagonista da minha história. Conversamos a noite toda, dançamos até o amanhecer, e quando o sol começou a despontar no horizonte baiano, já sabíamos que algo especial havia começado. 3 anos de namoro depois, veio o pedido. Um jantar à luz de velas na praia do Porto da Barra, com a lua cheia refletindo no mar e uma aliança de ouro branco que ele guardou por meses, economizando do seu salário como engenheiro civil. Eu disse sim sem hesitar, e as lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto os turistas e moradores locais aplaudiam nossa felicidade. Começamos os preparativos imediatamente. Eu estava determinada a realizar o casamento dos meus sonhos, mesmo com nosso orçamento limitado. Cada fim de semana era dedicado a visitar espaços, provar docinhos, escolher flores. Minha mãe, Dona Conceição, vinha do interior todo mês só para me acompanhar nas lojas de vestidos de noiva. Foi com ela que encontrei o vestido, um modelo sereia, com renda delicada e pequenas pérolas costuradas à mão. Quando o experimentei na boutique em Itapuã, senti como se toda a minha vida tivesse me levado àquele momento. "Você está linda, minha filha", Dona Conceição falou com os olhos marejados, ajeitando o véu sobre meus ombros. "Parece uma princesa." Eu me senti assim, uma princesa. Voltei para casa naquele dia, com o coração transbordando de alegria e o vestido cuidadosamente embalado. Faltava apenas um mês para o grande dia, e cada detalhe havia sido planejado com carinho. O que eu não sabia era que princesas de contos de fadas raramente enfrentam a realidade. E a minha estava prestes a desmoronar como um castelo de areia na maré alta. Na véspera do casamento, com aquela ansiedade gostosa correndo pelas veias, tive a ideia que mudaria tudo. Queria fazer uma surpresa para Arthur, mostrar a ele como ficava bonita no vestido antes da cerimônia. Um pecadilho contra a tradição. Mas que importância teria uma pequena quebra de protocolo para um amor tão grande? Cheguei ao apartamento dele no bairro da Barra carregando o vestido em uma capa protetora, o coração aos pulos. Arthur me recebeu com um beijo rápido, parecendo distraído com o celular na mão. "Trouxe uma surpresa", anunciei, erguendo a capa do vestido com um sorriso. "Agora, Carol. Estou terminando de responder uns e-mails do trabalho." Ele respondeu, os olhos ainda grudados na tela. "É rapidinho, prometo. Você vai amar." Ele deu de ombros, indicando seu quarto para que eu me trocasse. Em poucos minutos, coloquei o vestido com cuidado, arrumei o cabelo como pude e me olhei no espelho. Estava radiante. Respirei fundo, ajeitei a postura e saí do quarto, imaginando o rosto emocionado que ele faria ao me ver. Mas quando entrei na sala, o olhar que Arthur me lançou não tinha nada de emoção ou admiração. Seus olhos percorreram meu corpo de cima a baixo, e então, algo inesperado aconteceu. Ele sorriu. Não um sorriso de encantamento, mas um sorriso torto, quase debochado. "E aí, o que achou?" perguntei, a voz já perdendo a confiança diante daquele olhar estranho. Foi quando ele soltou a frase que ficaria marcada em mim como ferro em brasa. "Meu Deus, Carol, você parece uma velha nesse vestido." "Quem escolheu isso, sua avó?" O tempo congelou.
A temperatura da sala pareceu despencar 10 graus. E algo dentro de mim, algo pequeno, mas vital, começou a rachar. Por alguns segundos, fiquei paralisada, como se tivesse levado um tapa no rosto. Arthur continuou olhando para o celular, digitando algo com um sorriso nos lábios. Tentei disfarçar o impacto daquelas palavras, forçando uma risada que saiu mais como um engasgo. É brincadeira, né? Gastei uma fortuna nesse vestido. Ai, murmurei, sentindo minhas mãos trêmulas ajustando o tecido delicado. Relaxa, Carol, só estou zoando. Mas sério, não esperava algo tão tradicional. Ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Voltei para o quarto me sentindo estranhamente exposta, como se estivesse nua e não vestida da cabeça aos pés com renda e cetim. Enquanto desabotoava o vestido com dificuldade, os mesmos botões que minha mãe havia fechado com tanto carinho, senti as primeiras lágrimas ardendo nos olhos. Na minha mente, repetia que era apenas nervosismo da véspera. Arthur era brincalhão, sempre foi. Talvez eu estivesse exagerando na reação. Talvez. Saí do apartamento dele com o vestido cuidadosamente guardado e um peso no peito que não conseguia nomear. No táxi, o motorista tentou puxar conversa sobre o trânsito caótico do fim de tarde em Salvador, mas eu só conseguia responder com monossílabos, perdida nas minhas próprias dúvidas. Quando cheguei em casa, no pequeno apartamento que alugava no Rio Vermelho, Tati, minha melhor amiga e madrinha de casamento, já me esperava. Tatiana Alves era o tipo de amiga que sabe ler seus pensamentos antes mesmo que você os formule. Negra, de cabelos crespos sempre impecavelmente cuidados, ela trabalhava como jornalista em um portal de notícias e tinha aquele olhar afiado de quem está acostumada a enxergar além das aparências. O que aconteceu? Ela perguntou assim que me viu entrar. Você está com cara de quem comeu acarajé sem pimenta. Deixei a capa com o vestido sobre o sofá e me joguei ao lado dela, finalmente permitindo que as lágrimas corressem livremente. Fui mostrar o vestido para o Arthur. Comecei entre soluços. Peraí, você o quê? Tati interrompeu, arregalando os olhos. Na véspera do casamento? Isso dá azar, Carol. Pois é, e pelo jeito deu mesmo, respondi, contando o que havia acontecido. Tati ouviu tudo com aquela expressão que misturava compaixão e indignação. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as suas. Olha só, você está linda nesse vestido. Arthur deve estar nervoso com o casamento. Homem é assim mesmo. Diz besteira quando está ansioso. Quis acreditar nela. De verdade, quis. Mas algo no fundo da minha mente continuava me incomodando. Uma voz pequena que questionava se aquela reação tinha sido apenas um deslize ou se revelava algo mais profundo. Passei a noite quase toda em claro, revirando na cama enquanto os sons noturnos de Salvador entravam pela janela. O vento nas folhas das mangueiras, risadas distantes de jovens voltando de algum pagode, o ronronar do meu gato caramelo que dormia aos pés da cama. De madrugada, levantei e tirei o vestido da capa, colocando-o na frente do corpo enquanto me olhava no espelho. Você parece uma velha nesse vestido. As palavras de Arthur ecoavam na minha cabeça. Virei-me de lado, examinando cada detalhe do vestido. Era elegante, delicado. Tinha custado quase todas as minhas economias. Seria possível que eu realmente parecesse ridícula? Por volta das 5 da manhã, adormeci de puro cansaço. Acordei com o toque insistente da campainha. Era minha mãe, que havia chegado cedo para me ajudar com os preparativos. Dona Conceição era o oposto do estereótipo da sogra baiana. Baixinha, de pele morena marcada pelo sol do interior e cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, ela tinha aquela sabedoria que vem da vida vivida intensamente. Criou 4 filhos sozinha depois que meu pai morreu em um acidente de trabalho, quando eu tinha apenas 5 anos. Nunca a vi reclamar da vida, mesmo nas maiores dificuldades. Menina, você está com uma cara, ela disse, assim que entrou,
colocando as sacolas com frutas frescas que trouxe da feira sobre a mesa. Não dormiu direito? Balancei a cabeça, tentando esconder os olhos inchados. Mas mãe é mãe. E Dona Conceição tinha um radar para detectar tristeza nos filhos. O que foi, minha filha? Ela perguntou, sentando-se ao meu lado na pequena mesa da cozinha, enquanto preparava um café forte, do jeito que só ela sabia fazer. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Contei sobre o vestido, sobre a reação de Arthur, sobre o medo que estava sentindo. Enquanto falava, vi o rosto da minha mãe endurecer sutilmente, mas ela não me interrompeu nem uma vez. Quando terminei, ela pousou a xícara de café e segurou minhas mãos entre as suas, mãos calejadas pelo trabalho duro de uma vida inteira. Carolina, olhe para mim, ela disse com aquela voz firme que me acalmava desde criança. Você está linda, sempre esteve. Não deixe ninguém tirar isso de você. Ninguém. Seus olhos, tão parecidos com os meus, transmitiam uma certeza inabalável. Respirei fundo, sentindo um pouco do peso ser removido dos meus ombros. É só nervosismo, não é, mãe? Perguntei, buscando confirmação. Homem fica nervoso antes de casar. Ela hesitou por um instante curto demais para que eu pudesse interpretar naquele momento, mas longo o suficiente para que eu me lembrasse depois. Claro que sim, filha. Agora vamos começar a se arrumar. Seu grande dia chegou. Durante as horas seguintes, nossa pequena sala se transformou em um camarim improvisado. Tati chegou logo depois, trazendo a maquiadora e o cabeleireiro. Minhas outras duas madrinhas, Juliana e Patrícia, apareceram com champanhe e petiscos. A fotógrafa, uma jovem entusiasta chamada Renata, circulava capturando cada momento. Em meio à agitação, quase consegui esquecer minha apreensão. Quase. Quando finalmente vesti o vestido, o mesmo que havia provocado aquele comentário doloroso, e me olhei no espelho cercada por todas aquelas mulheres que me amavam, senti um nó na garganta. Eu estava bonita. Estava radiante. O vestido era perfeito. Você tá maravilhosa, Tati afirmou ajeitando meu véu, mas então percebi algo estranho em seu comportamento. Ela checava o celular com frequência, trocando mensagens com alguém, e compartilhava olhares preocupados com Juliana. Está tudo bem? Perguntei. Algum problema no buffet? Não, só confirmando uns detalhes de última hora. Tati respondeu, guardando rapidamente o celular. Naquele momento não dei muita importância. O nervosismo natural de uma noiva no dia do casamento tomava conta de mim, mesclado com a excitação e a alegria. Lá no fundo, uma pequena voz de alerta ainda soava, mas eu a ignorei. Afinal, em poucas horas, eu seria a esposa de Arthur Mendonça e realizaria o sonho que alimentei por toda a vida. O que eu não imaginava era que, naquele mesmo momento, outras mensagens estavam sendo trocadas. Mensagens que mudariam completamente o rumo da minha história. O Espaço Moema, no bairro de Itapuã, era um casarão colonial restaurado com vista para o mar. As paredes brancas, os detalhes em azulejos portugueses e o jardim repleto de ipês e bromélias criavam o cenário perfeito para um casamento de sonho. Quando cheguei, dentro da van decorada que minha mãe havia insistido em alugar, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de Salvador com tons alaranjados que nenhum fotógrafo precisaria melhorar depois. Do lado de fora da capela anexa ao casarão, consegui ver os convidados chegando. Homens de terno suando sob o calor baiano mesmo no final da tarde, mulheres equilibrando-se em saltos altos pelo caminho de pedras, crianças correndo entre os adultos com suas roupas de festa. A família de Arthur, que viera de Recife para a cerimônia, facilmente identificável pelos trejeitos e sotaque peculiar, formava um grupo animado próximo à entrada. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. O nervosismo, as poucas horas de sono e os acontecimentos da véspera
haviam me deixado em um estado de alerta constante. Ainda assim, tentava me convencer de que tudo seria perfeito. Tinha que ser. Na pequena sala que servia como apoio para os noivos, minhas madrinhas ajustavam os últimos detalhes. Juliana retocava minha maquiagem, enquanto Patrícia arrumava a cauda do vestido pela 1000ª vez. Tati, no entanto, estava estranhamente distante, sempre com o celular na mão, trocando olhares preocupados com Juliana. Será que dá para você largar esse celular um pouco? Reclamei, tentando soar brincalhona, mas com um toque de irritação real. Parece até que você tem um caso secreto rolando aí. Tati deu um sorriso forçado, guardando o aparelho. Desculpa, é trabalho. Você sabe como é esse portal de notícias. Não tenho 1 minuto de paz nem no casamento da minha melhor amiga. Aceitei a explicação, mas algo na sua expressão não me convencia. Antes que pudesse insistir no assunto, a coordenadora do cerimonial entrou para avisar que estava tudo pronto. Em poucos minutos, eu estaria caminhando pelo corredor até o altar, onde Arthur me esperava. Filha, minha mãe segurou minhas mãos, os olhos brilhando de emoção contida. Seja lá o que acontecer hoje, saiba que você merece ser amada. Completamente amada. Entendeu? Achei estranho aquele conselho naquele momento, mas atribuí a emoção de mãe vendo a filha casar. Abracei-a forte, sentindo o cheiro familiar de alfazema que ela sempre usava. Tá tudo bem, mãe. Vai dar tudo certo. Mal sabia eu o quanto estava enganada. A música começou a tocar. Uma versão instrumental de Eu Sei Que Vou Te Amar, que havíamos escolhido juntos. As madrinhas entraram primeiro, uma a uma, em seus vestidos azul turquesa, a cor do mar de Salvador. Quando chegou minha vez, respirei fundo e dei o primeiro passo, segurando o braço do meu tio Ricardo, que me conduziria até o altar, já que meu pai não estava mais entre nós. Os convidados se levantaram, sorrisos, olhares emocionados, flashes de câmeras. Tudo parecia perfeito, exatamente como eu havia sonhado desde menina. No altar, Arthur esperava em seu terno azul marinho, os cabelos cuidadosamente penteados, mais bonito do que nunca. Caminhei lentamente, como havíamos ensaiado, contando cada passo para não correr nem tropeçar. Então, a meio caminho do altar, notei algo estranho. Arthur cochichava com um dos padrinhos, Gustavo, seu amigo desde os tempos de faculdade. Os dois trocaram olhares cúmplices e, em seguida, Gustavo mostrou algo no celular para os outros padrinhos. Todos riram discretamente. Meu coração acelerou. Aquela sensação de alerta que tentei ignorar durante todo o dia voltou com força total. Continuei caminhando, o sorriso agora tão artificial quanto as flores de plástico que decoravam algumas mesas da recepção. Quando finalmente cheguei ao altar, Arthur estendeu a mão para me receber. Seu sorriso não alcançava os olhos. Antes que o celebrante começasse a cerimônia, ele se inclinou ligeiramente e sussurrou, tão baixo que só eu poderia ouvir. Pena que não dá para trocar a noiva na última hora, né? As palavras atingiram-me como um tapa. O tom de sua voz, carregado de desdém, fez meu sangue gelar. Olhei rapidamente para ele, buscando algum sinal de que fosse apenas uma brincadeira de péssimo gosto, mas encontrei apenas aquele mesmo sorriso vazio, quase entediado. Atrás dele, os padrinhos continuavam trocando olhares e sorrisos contidos. Um deles, Rafael, com quem nunca me dei bem, tinha o celular na mão e parecia digitar algo, reprimindo uma risada. O celebrante iniciou a cerimônia com palavras sobre amor e compromisso que agora soavam como uma piada cruel. Minhas mãos começaram a tremer dentro das luvas de renda. O buquê de lírios brancos e mini rosas azuis que segurava parecia pesar 1 tonelada. O que está acontecendo? Pensei, sentindo o pânico crescer. Será que estou imaginando coisas? Mas não estava. A expressão de Arthur, a forma como ele olhava por cima da minha cabeça, como se mal pudesse esperar para que tudo acabasse,
deixava claro que algo estava profundamente errado. Em meio às palavras do celebrante sobre honra e respeito mútuo, percebi Tati se movendo discretamente entre as madrinhas. Ela parecia tensa, o celular firmemente agarrado na mão. Nossos olhares se cruzaram e vi ali uma mistura de preocupação e determinação que me deixou ainda mais alarmada. Você promete amar e respeitar Carolina, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida? O celebrante perguntou a Arthur. Prometo, ele respondeu, mas sua voz soava mecânica, desprovida de qualquer emoção. Foi quando Tati se aproximou, ignorando completamente o protocolo. Ela tocou meu braço e sussurrou urgentemente. Carol, você precisa ver isso. Agora. O celebrante parou, confuso. Os convidados começaram a murmurar. Arthur lançou um olhar irritado para Tati. O que você pensa que está fazendo? Ele sibilou entre dentes. Tati o ignorou completamente e colocou seu celular nas minhas mãos trêmulas. Ele enviou isso ontem à noite, depois que você saiu do apartamento dele, para um grupo de amigos. Com o coração martelando no peito, olhei para a tela. Era uma captura de tela de uma conversa de WhatsApp. Um grupo chamado Os Parceiros. A mensagem tinha sido enviada pelo contato salvo como Arthur Noivo. Era uma foto minha, tirada no apartamento dele, vestindo meu vestido de noiva. Mas não era a foto que me deixou sem ar. Era a legenda que a acompanhava. Alguém casa com isso por mim? Ainda dá tempo de fugir? Ha, 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 ha. Em seguida, vi as respostas dos amigos. Mano, tu tá ferrado, kkkk. Parece a tia da minha mãe, ni é possível. Desiste e foge pro bar. A gente te encontra lá. Ela é gente boa, mas, mano, esse vestido... Socorro! O mundo parou. O barulho da cerimônia foi substituído por um zumbido constante nos meus ouvidos. Li as mensagens 1, 2, 3 vezes, como se a cada leitura elas pudessem magicamente mudar de sentido, tornar-se menos cruéis, menos humilhantes. Ergui os olhos do celular e encontrei o olhar de Arthur. Não havia arrependimento ali, apenas irritação por ter sido descoberto. Atrás dele, seus amigos, os mesmos que me abraçaram tantas vezes, que frequentaram minha casa, que comeram a comida que eu preparava aos domingos, agora me observavam como se eu fosse um animal preso em armadilha. Carol, é só uma brincadeira idiota? Arthur murmurou, tentando pegar o celular da minha mão. Coisa de homem você não entenderia. Foi como se um véu se rompesse. Todas as pequenas dúvidas, os comentários sutilmente depreciativos, as risadas contidas que presenciei ao longo do nosso relacionamento, tudo fez sentido de repente, encaixando-se como peças de um quebra-cabeça doloroso. O homem em frente a mim, com quem eu estava prestes a compartilhar minha vida, não me amava. Pior, ele me desprezava. E estava disposto a me humilhar em um dos momentos mais importantes da minha vida. Olhei para o lado e vi minha mãe na primeira fileira, tensa, como se pressentisse o que estava acontecendo. Ao seu lado, Juliana e Patrícia observavam a cena com expressões de horror. Nos olhos de Tati, vi apenas apoio incondicional. Tudo bem? Perguntou o celebrante, visivelmente constrangido com a interrupção. Não, nada estava bem. E nunca mais estaria se eu seguisse com aquela farsa. Meu sangue gelou, mas por dentro, algo completamente novo começou a queimar. Uma mistura de raiva, indignação e, surpreendentemente, libertação. Eu poderia ter ignorado, poderia ter engolido o choro e dito sim, mesmo assim, como tantas mulheres fazem diante da humilhação. Mas não. Ali, diante de todos, algo dentro de mim mudou. O medo e a vergonha deram lugar à certeza de que eu não merecia aquilo. Olhei para o celular em minhas mãos uma última vez e então para Arthur, que parecia cada vez mais irritado com o atraso na cerimônia. Vamos continuar logo com isso, ele sussurrou impaciente. Então,
fiz algo que jamais imaginei fazer. Algo que a Carolina de ontem nem conseguiria conceber. Sorri. O silêncio no salão era absoluto. 100 rostos me encaravam, alguns confusos, outros curiosos, todos esperando pelo próximo passo naquele roteiro de casamento que, de repente, saíra completamente dos trilhos. Ao meu lado, Arthur parecia cada vez mais impaciente, alternando entre sorrisos forçados para os convidados e olhares irritados em minha direção. Carol, isso não é hora para drama, ele sussurrou entre dentes, tentando pegar o celular da minha mão. Guarda isso e vamos continuar. Olhei para aquele homem que, por 3 anos, acreditei ser o amor da minha vida. Vi seu rosto bonito contorcido em uma máscara de falsidade, os olhos castanhos que antes me pareciam calorosos, agora revelando apenas impaciência e desprezo mal disfarçados. Pensei em todas as vezes que ignorei pequenos sinais, comentários sutilmente depreciativos, risadas compartilhadas às minhas custas, que eu fingia não perceber. O que me esperaria se dissesse sim naquele altar? Uma vida inteira ao lado de alguém que me ridicularizava para os amigos? Quantas outras mensagens semelhantes seriam trocadas ao longo dos anos? Quantas vezes mais eu me sentiria diminuída, humilhada, inadequada na minha própria casa, no meu próprio casamento? Olhei para o celular novamente. A foto que Arthur havia enviado mostrava meu rosto radiante de felicidade, contrastando cruelmente com as palavras debochadas que a acompanhavam. Era como se 2 realidades colidissem, a minha, de amor e entrega, e a dele, de escárnio e desrespeito. Foi então que senti uma mão gentil no meu ombro. Era minha mãe, que havia se levantado de seu lugar na primeira fileira e agora estava ao meu lado. Filha, ela disse baixinho, mas com uma firmeza impressionante. Você não precisa fazer nada que não queira. Lembra o que eu te disse? Você merece ser amada completamente. Seus olhos, tão parecidos com os meus, transmitiam uma força que eu não sabia que precisava até aquele momento. Atrás dela, vi Tati, Juliana e Patrícia, formando uma barreira silenciosa de apoio. Naquele instante, senti que não estava sozinha. Arthur percebeu que algo estava prestes a acontecer e mudou completamente sua abordagem. Amor, não sei o que está acontecendo, mas podemos conversar depois. Ele disse em um tom subitamente doce, tentando segurar minha mão. Todos estão esperando. Não vamos fazer um escândalo, né? A palavra escândalo ecoou na minha mente. Era isso que ele temia. Não me perder, não magoar meus sentimentos, mas sim o constrangimento social, a possibilidade de ser exposto. Típico de Arthur, sempre tão preocupado com as aparências, com o que os outros pensariam. O celebrante, visivelmente desconfortável, pigarreou. Talvez precisemos de um momento a sós? Ele sugeriu, olhando nervosamente para os convidados que começavam a cochichar entre si. Foi quando um dos padrinhos, Rafael, se aproximou de Arthur e murmurou algo em seu ouvido. Vi Arthur empalidecer ligeiramente, lançando um olhar rápido para o celular ainda em minha mão. Eles deviam estar percebendo que eu tinha visto as mensagens, que sabia de tudo. Carol, Arthur tentou novamente, agora com um toque de desespero na voz. Vamos seguir com a cerimônia. Não estrague tudo por causa de uma brincadeira boba. Uma brincadeira boba. Era assim que ele via. Zombar de mim, compartilhar minha foto em um momento íntimo, me expor ao ridículo diante de seus amigos. Algo insignificante, sem importância. Mas para mim, significava tudo. Sabe, Arthur, comecei, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Desde pequena sonhei com esse dia. Planejei cada detalhe, cada flor, cada música. Mas sabe o que nunca planejei? Fiz uma pausa, olhando diretamente em seus olhos. Me casar com alguém que não me respeita. Um murmúrio percorreu o salão. Arthur tentou me interromper, mas ergui a mão pedindo silêncio.
Eu vi as mensagens, Arthur. Vi o que você escreveu para seus amigos. Vi como você riu de mim, do meu sonho, do meu vestido. Minha voz tremia ligeiramente, mas não de medo, de uma raiva contida que começava a encontrar seu caminho para fora depois de tanto tempo sufocada. Amor, não é bem assim. Ele tentou se defender, mas seu tom falso apenas aumentava minha certeza. É exatamente assim, cortei. E então me virei para o celebrante, que parecia não saber onde se enfiar. Me desculpe, mas não haverá casamento hoje. A reação foi imediata. Um burburinho explodiu entre os convidados. A mãe de Arthur levantou-se bruscamente, levando as mãos ao rosto. Os padrinhos trocaram olhares nervosos, provavelmente temendo que eu expusesse as mensagens ali mesmo. Arthur agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas. Você tá louca? Isso é um escândalo. Sabe quanto custou esse casamento? O que as pessoas vão pensar? Ele sibilou, o rosto contorcido de raiva. Olhei para os dedos dele apertando meu braço, e depois novamente para seu rosto. Naquele momento, vi Arthur por completo. Não o homem que eu havia idealizado, mas quem ele realmente era. E não era alguém com quem eu quisesse passar o resto da minha vida. O escândalo foi você fazer piada comigo para os seus amigos, Arthur. E agora todos vão saber que tipo de homem você realmente é. Com um movimento firme, soltei meu braço e me virei para encarar os convidados. O silêncio voltou a reinar quando todos perceberam que eu ia falar. Me desculpem por isso, mas não posso me casar com um homem que me humilha pelas costas. Minha voz ecoou pela capela. Obrigada por terem vindo, mas a cerimônia está cancelada. Entreguei o celular de volta a Tati, que sorria com um misto de orgulho e compaixão. Então, num gesto que nem eu mesma planejei, deixei o buquê cair no chão e comecei a caminhar em direção à saída. Carolina! A voz de Arthur soou alta, uma mistura de raiva e pânico. Se você sair por aquela porta agora, acabou. Não tem volta. Parei por um instante, virei-me para ele uma última vez e respondi, com uma calma que não sabia possuir. Isso já acabou na hora em que você decidiu que eu merecia ser ridicularizada. E continuei caminhando. Cada passo era como atravessar areia movediça, pesado, difícil, mas necessário. Ouvia cochichos, exclamações de surpresa, até mesmo alguns aplausos discretos que não consegui identificar a origem. Quando cheguei à metade do corredor, senti alguém ao meu lado. Era minha mãe, que silenciosamente havia se posicionado ao meu lado, oferecendo seu braço como apoio. Logo depois, Tati surgiu do outro lado, seguida por Juliana e Patrícia. Juntas, nós 5 cruzamos o restante do caminho até a porta. O sol estava se pondo sobre a Baía de Todos os Santos, derramando tons alaranjados pelo jardim do casarão. O momento que deveria marcar o início da minha vida de casada, agora simbolizava algo completamente diferente. Minha recusa em aceitar menos do que eu merecia. E agora? Perguntei para ninguém em particular, as lágrimas finalmente encontrando espaço para correr livremente pelo meu rosto. Foi Tati quem respondeu, apertando minha mão. Agora a gente vai para minha casa, você tira esse vestido, coloca uma roupa confortável e a gente pede a melhor pizza de Salvador. E amanhã você acorda e começa de novo, porque você é muito mais que isso aqui, Carol. Olhei para trás uma última vez. Através das portas abertas, vi Arthur cercado por seu grupo de amigos, todos gesticulando nervosamente. Alguns convidados estavam de pé, conversando em tons exaltados. Outros já começavam a se retirar, constrangidos com a situação. Por um breve momento, senti um aperto no peito. Anos de relacionamento, planos, sonhos, tudo desmoronando em questão de minutos. Havia ali uma dor profunda, uma sensação de perda que eu sabia que me acompanharia por algum tempo. Mas junto com a dor, havia algo mais. Uma certeza crescente de que tinha feito a escolha certa. De que merecia mais do que um amor pela metade, mais do que respeito condicionado, mais do que lealdade fingida.
Vamos, eu disse finalmente, endireitando os ombros e erguendo o queixo. E juntas, deixamos para trás o casamento que não aconteceu, enquanto o sol de Salvador continuava seu curso, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob sua luz. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas a verdade é que algumas cicatrizes permanecem conosco para sempre. Não como fonte de dor, mas como lembrança do que sobrevivemos. 6 meses se passaram desde aquela tarde no espaço Moema. 6 meses desde que caminhei para fora do meu próprio casamento com a cabeça erguida e o coração partido. 6 meses de reconstrução. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Enfrentar os olhares curiosos, as perguntas veladas, os cochichos quando eu passava pelos corredores da escola onde leciono, não foi fácil. Salvador, com toda a sua grandeza, às vezes pode parecer uma cidade pequena, principalmente quando você vira o assunto do momento. Aquela professora que largou o noivo no altar, eu ouvia os comentários. Algumas versões eram até criativas demais, que eu havia descoberto uma amante, que Arthur era envolvido com coisas ilícitas, que eu tinha encontrado outro homem. Ninguém imaginava a verdade simples e dolorosa. Eu havia escolhido a mim mesma em vez de uma vida de humilhações. Tati publicou uma nota curta e discreta no portal onde trabalhava, apenas comunicando o cancelamento do casamento por motivos pessoais. Foi o suficiente para acalmar a curiosidade da maioria, embora alguns insistissem em especular. No início, Arthur tentou me contatar várias vezes. Mensagens, ligações, até apareceu na porta da escola uma vez. Alternava entre pedidos de desculpas e acusações de que eu havia exagerado, que tinha arruinado nossas vidas por uma brincadeira idiota. Cada palavra apenas confirmava que eu havia tomado a decisão certa. As pessoas reagiram de formas diferentes. Alguns amigos em comum escolheram lados, a maioria o dele, para ser sincera. Descobri da pior maneira possível como relações podem ser frágeis quando colocadas à prova. Mas também houve surpresas boas. O apoio incondicional dos meus alunos, que organizaram uma pequena celebração no meu aniversário. A solidariedade de colegas que mal conhecia. A vizinha idosa do apartamento ao lado que passou a me convidar para tomar café todas as tardes de domingo. Minha mãe ficou comigo por 1 mês inteiro, antes de voltar para o interior. Naquelas semanas, aprendi mais sobre força e recomeços do que em toda a minha vida anterior. Certa tarde, enquanto lavávamos a louça do almoço, ela me contou algo que nunca havia compartilhado antes. Eu quase desisti do seu pai 1 semana antes do nosso casamento, revelou, surpreendendo-me. Ele disse algo que me magoou profundamente, mas engoli o choro e segui em frente, achando que o amor consertaria tudo. Parei de enxugar o prato que segurava, absorvendo aquela confissão inesperada. E consertou? Ela sorriu, um sorriso triste e sábio ao mesmo tempo. Não completamente. Seu pai era um bom homem, mas aquela mágoa nunca desapareceu totalmente. Por isso fiquei tão orgulhosa de você naquele dia, filha. Você teve a coragem que me faltou. Abracei minha mãe com força, ambas chorando silenciosamente por dores de gerações diferentes, mas tão semelhantes em sua essência. O vestido de noiva permaneceu guardado por semanas em sua capa protetora, encostado no fundo do meu armário como um fantasma que eu não tinha coragem de enfrentar. Até que numa tarde de domingo, decidi que era hora de me despedir daquela peça que carregava tantas memórias agridoces. Com a ajuda de Tati e Juliana, Patrícia havia se mudado para São Paulo por causa do trabalho, levamos o vestido para uma organização que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Lá, ele seria transformado em vestidos de batizado para bebês de famílias carentes, um novo começo para um sonho interrompido. Tem certeza disso? Perguntou Tati enquanto entregávamos a capa à coordenadora do projeto. Absoluta, respondi, sentindo um peso deixar meus ombros. Esse vestido merece fazer alguém feliz. Quando chegou dezembro, o calor intenso de verão em Salvador trazia aquela energia típica de fim de ano,
com as ruas enfeitadas para o Natal e os primeiros ensaios de blocos carnavalescos já animando os finais de semana. Aceitei o convite de colegas da escola para um happy hour no Rio Vermelho, em um bar à beira-mar onde o som do pagode se misturava com o barulho das ondas. Foi lá que conheci Matheus, um professor de literatura da UFBA, amigo de um amigo. Alto, negro, com dreadlocks que emolduravam um rosto expressivo e olhos que pareciam sorrir o tempo todo. A conversa fluiu naturalmente, sobre livros, música, política, os desafios da educação pública. Não trocamos telefones naquele dia, apenas apreciamos a companhia um do outro sem expectativas. Encontramo-nos novamente em eventos culturais da cidade, depois em cafés para conversas mais longas, até que um dia ele me convidou para assistir ao pôr do sol no farol da Barra. Sentados numa mureta, com os pés balançando acima da areia dourada, ele me perguntou sobre o casamento cancelado. Naquela altura, já sabia da história pelos amigos em comum. Hesitei. Ainda era difícil falar abertamente sobre aquilo. Não precisa contar se não quiser, ele disse com gentileza. E foi justamente essa ausência de pressão que me fez querer compartilhar. Contei tudo. O vestido, as mensagens, a escolha difícil. Quando terminei, esperava ver pena em seus olhos, mas encontrei apenas admiração. Você é incrível, sabia? Teve uma coragem que poucos teriam. Não era um elogio vazio ou uma tentativa de conquista. Era um reconhecimento sincero que me fez enxergar minha própria história de uma nova perspectiva. Naquela noite, caminhando pela orla iluminada de Salvador, percebi que estava pronta para abrir meu coração novamente. Não imediatamente, não completamente, mas aos poucos, no meu próprio tempo. Hoje completa exatamente 6 meses do dia que deveria ter sido meu casamento. Estou sentada na varanda do meu apartamento no Rio Vermelho, observando o mar que se estende até o horizonte. O céu está pintado com tons de laranja e rosa, anunciando o fim de mais um dia. Caramelo, meu gato, dorme preguiçosamente ao meu lado, alheio às complexidades da vida humana. Mais cedo, recebi uma mensagem de Arthur. A primeira em quase 2 meses. Ele está noivo novamente, de uma colega de trabalho. Pede desculpas pelo que aconteceu e diz esperar que eu encontre a felicidade que mereço. Não respondi. Não por rancor, mas porque algumas conversas simplesmente já chegaram ao fim natural. Ontem, ao arrumar algumas caixas antigas, encontrei uma foto nossa de anos atrás, quando ainda namorávamos. Olhei para a imagem por um longo tempo, para aquela Carolina sorridente que não fazia ideia do que estava por vir. Não senti raiva, nem tristeza, apenas uma estranha compaixão por aquela versão de mim mesma, tão esperançosa, tão disposta a ignorar sinais para manter vivo um sonho. O telefone toca, interrompendo meus pensamentos. É Tati, convidando para uma exposição de arte contemporânea no Pelourinho. Matheus estará lá também, junto com outros amigos. Digo que vou pensar, não porque não queira ir, mas porque aprendi a valorizar meu próprio espaço, a não me comprometer automaticamente com planos apenas para agradar os outros. A vida não seguiu o roteiro que eu havia planejado desde menina. Não houve festa de casamento, não houve lua de mel em Morro de São Paulo, não houve o apartamento comprado em prestações intermináveis que Arthur e eu havíamos escolhido meses antes da cerimônia. Em vez disso, há uma professora de história que descobriu sua própria força num momento de extrema fragilidade. Há amigas que provaram seu valor quando tudo desmoronava. Há novos começos, novas possibilidades, novos sonhos sendo construídos sobre as fundações do amor próprio e do respeito. Não sei o que o futuro reserva, se haverá outro vestido branco, outra chance de acreditar no amor romântico, outra oportunidade de dizer sim diante de um altar. O que sei é que jamais voltarei a dizer sim para menos do que mereço. Algumas pessoas me chamam de corajosa por ter abandonado meu próprio casamento. Outras acham que fui tola por desistir de um relacionamento de anos por causa de algumas mensagens estúpidas.
Eu prefiro pensar que simplesmente escolhi a dignidade quando a alternativa era viver uma mentira bem vestida. O sol finalmente se põe, mergulhando Salvador em uma penumbra dourada. Levanto-me, estiro os braços e preparo-me para a noite que se inicia. Talvez eu vá à exposição, afinal. Ou talvez fique em casa, com um bom livro e uma taça de vinho. A beleza está justamente aí. A escolha é minha. A menina que sonhava com casamentos perfeitos deu lugar a uma mulher que entendeu que algumas vezes o ato mais corajoso é deixar ir. E que nem todos os vestidos brancos precisam terminar em finais felizes convencionais para que a história valha a pena ser contada. Dizem que a humilhação é uma das piores dores que alguém pode sentir, mas também pode ser o começo de algo extraordinário, se você tiver a coragem de transformá-la em força. Meu nome é Carolina Santos, e esta é a história de como eu escolhi a mim mesma no dia em que deveria ter escolhido um marido. Não é o final que sonhei, mas é o começo que eu merecia. O sol de janeiro em Salvador é implacável, mas a brisa que vem do mar torna o calor suportável, quase agradável. Estou na areia da praia do Porto da Barra, o mesmo lugar onde Arthur me pediu em casamento há mais de 1 ano atrás. O mesmo céu, o mesmo mar, mas uma Carolina completamente diferente. Vim aqui de propósito, como uma espécie de ritual particular de encerramento. Ao meu lado está uma pequena caixa de madeira que comprei no mercado modelo. Dentro dela, guardei alguns símbolos do relacionamento que terminou antes mesmo de oficialmente começar. A aliança de noivado, algumas fotos, o convite de casamento que nunca foi distribuído e um pequeno pedaço de renda do vestido que a costureira havia cortado durante os ajustes. Mateus me perguntou se queria companhia, mas recusei educadamente. Este momento precisava ser só meu. As ondas quebram suavemente na areia, criando aquela música que só o mar sabe compor. Observo famílias, casais, grupos de amigos aproveitando o domingo ensolarado. A vida continua seu fluxo, indiferente às pequenas revoluções pessoais que acontecem a todo momento. Abro a caixa uma última vez, revendo cada objeto, permitindo que as memórias venham, não mais como punhaladas, mas como lembranças de uma história que ajudou a me moldar. Fecho-a novamente e respiro fundo. Não vou jogar a caixa no mar como nos filmes dramáticos. Afinal, preciso fazer minha parte para manter as praias de Salvador limpas. Em vez disso, guardo-a na bolsa. Mais tarde, a deixarei na casa de minha mãe, no interior, junto com outras recordações da minha vida. Não é sobre apagar o passado, mas sim colocá-lo em seu devido lugar. Meu celular vibra. É uma mensagem de Tati. E aí, decidiu sobre a viagem? Sorrio ao ler. Minhas amigas organizaram uma viagem para a Chapada Diamantina nas próximas férias escolares. Uma aventura só de mulheres, para celebrar novos começos. Ainda estou em dúvida se consigo encaixar no orçamento apertado de professora. Mas algo dentro de mim sabe que vou dar um jeito. Alguns investimentos em nós mesmos são imprescindíveis. Tô dentro, respondo, sentindo aquela empolgação gostosa de quem tem algo bom para esperar. Levanto-me da areia, sacudindo os grãos que se grudaram na canga colorida que estendi para sentar. Um homem passa vendendo água de coco, e compro uma para me refrescar no caminho de volta. O gosto doce e fresco me lembra da infância no interior, das tardes quentes em que minha mãe cortava coco no quintal de casa para todos os vizinhos. Na parada de ônibus, encontro uma ex-aluna, agora no 1º ano do ensino médio. Ela sorri timidamente e se aproxima. Professora Carolina, a senhora sumiu da escola? Estou dando aulas em outro colégio agora, no Candeal. Explico. Senti falta das suas aulas de história. A senhora contava de um jeito que a gente até esquecia que era matéria de prova. Ela diz com aquela sinceridade desarmante típica dos adolescentes. Conversamos por alguns minutos até o ônibus dela chegar. Enquanto a vejo partir, penso em como somos mais importantes na vida das pessoas do que imaginamos. Quantos alunos passaram por mim e levaram um pedacinho do que ensinei?
Quantas vidas toquei sem nem perceber? O caminho de volta para casa é tranquilo. Salvador no domingo tem um ritmo diferente, mais lento, mais contemplativo. Nos alto-falantes de um bar, ouço Caetano cantando sobre terra e mar. Os vendedores ambulantes aproveitam o movimento na orla. O cheiro de acarajé fresco vindo de uma barraca faz meu estômago roncar. Em casa, recebo uma mensagem de Mateus. Ele está na biblioteca da universidade, finalizando um artigo sobre literatura baiana contemporânea. Pergunta se posso revisar o texto mais tarde. Nossa relação tem crescido devagar, com respeito ao tempo e ao espaço um do outro. Não sei se é amor ainda. E tudo bem. Aprendi que os melhores sentimentos são aqueles que não precisamos nomear imediatamente. À noite, sentada na varanda com uma xícara de chá de camomila, reflito sobre tudo o que aconteceu no último ano. As perdas, os ganhos, as descobertas. Penso nas mensagens que recebi após o casamento cancelado, algumas de apoio, outras de crítica. Lembro da colega de trabalho que confessou ter passado por algo semelhante, mas não teve coragem de desistir e agora vivia um casamento infeliz. Existe uma frase que li certa vez, de uma escritora mineira, que diz que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Talvez seja verdade. Hoje não sinto mais raiva de Arthur, nem mágoa ou ressentimento. O que sinto é uma tranquila indiferença, como se ele fosse um personagem de um livro que li há muito tempo e cujos detalhes já começam a se apagar da memória. O que permanece vívido é o aprendizado. Ninguém merece ser amado pela metade. Ninguém deveria aceitar migalhas de respeito quando merece o banquete completo. Se você está lendo ou ouvindo esta história e se identificou de alguma forma, se você também já engoliu humilhações para manter um relacionamento, se já diminuiu seu brilho para não ofuscar alguém, se já fingiu não ouvir comentários que machucavam sua alma, saiba que existe um caminho diferente. Não é fácil, não é indolor, mas além do medo e da incerteza, existe uma versão de você que está esperando para ser descoberta. Uma versão mais forte, mais autêntica, mais plena. No fim, o vestido não importa. O que importa é a dignidade com que você escolhe caminhar pela vida, com ou sem alguém ao seu lado. Olho para as estrelas que brilham sobre a Baía de Todos os Santos e sorrio. Amanhã é segunda-feira, dia de acordar cedo para enfrentar uma sala cheia de adolescentes curiosos sobre o Brasil colônia. Há provas para corrigir, planos de aula para preparar, uma vida inteira pela frente. E pela primeira vez em muito tempo, estou genuinamente ansiosa para descobrir o que vem a seguir. Se você gostou desta história, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Suas reações são fundamentais para que mais histórias como esta possam ser compartilhadas. Muito obrigada por acompanhar até o final.